Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o ensino inclusivo para alunos sem laudo. Bom, não é incomum, no dia a dia escolar se deparar com alunos com algum comportamento diferente, e dificuldades de aprendizado, mas sem um laudo que ajude o professor a lidar com as dificuldades e particularidades da criança. Mas o que fazer então? Pessoal, a solução mais prática é fazer uma observação atenta no comportamento do aluno e utilizar das estratégias pedagógicas mais adequadas. Claro que, como em todos os casos de suspeita de transtorno, a melhor solução é conversar com a família, para então exigir ali um diagnóstico e só depois começar a investigação pedagógica sobre o que fazer. Porém, uma coisa sempre deve ser levada em consideração: nem tudo é doença. Quando uma criança não corresponde a certas expectativas ali de comportamento e aprendizagem, muitos professores e familiares se sentem angustiados e perdidos, esperando que a medicina dê alguma resposta. Ela tem sim um papel importantíssimo, mas nem tudo depende dela. E independentemente de haver um diagnóstico definido, há sempre medidas que a escola pode adotar. Nessa aula você vai conhecer algumas. Elas também podem favorecer mesmo quem não tem qualquer transtorno, certo? E o laudo? O que é e para que serve? Vamos falar um pouco sobre isso. Nessas situações onde a criança está sob a suspeita de algum transtorno, a expectativa da escola é que um documento identifique um conjunto de sintomas, e apresente uma saída adequada para o problema. Esse documento é o laudo. Do ponto de vista legal, trata-se de um registro emitido por um médico especialista ou uma equipe multidisciplinar, formada por fonoaudiólogos, psiquiatras, psicólogos e também psicopedagogos, que descreve o método de diagnóstico, alterações observadas no paciente e a conclusão, geralmente algum transtorno ou deficiência. O problema é descrito conforme os padrões de classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, a famosa CID, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, que atribui um código para cada diagnóstico. No caso da dislexia, por exemplo, o laudo teria o CID-10, R48. Junto pode vir uma outra recomendação: sente o aluno na frente da sala, relativize os erros ortográficos, flexibilize o tempo da avaliação, por exemplo. Os alunos sem laudo não podem ser barrados. A resolução número 4 do Ministério da Educação sobre o atendimento educacional especializado, ele garante que, no caso de estudantes com deficiência, não há necessidade de comprovação médica para a matrícula. Mas, na prática, muitas escolas e redes públicas pedem o documento para buscar recursos específicos e prever adaptações da metodologia. Isso é permitido pela lei, já que alguns equipamentos estão condicionados à apresentação do documento. Olha só, e na sala de aula? Foco no pedagógico. Pessoal, vamos falar então que, para os professores, uma frustração comum é o fato de que o laudo, por si só, não resolve os problemas de aprendizagem. E vem aquela sensação de impotência, não é mesmo? Por isso, é defendido que o educador não precisa ali esperar o documento para pensar nas estratégias da sala de aula. Do ponto de vista pedagógico, o laudo compõe um conjunto maior de informações sobre a maneira de como o aluno se porta em sala, E é como ele aprende também. O registro ele indica o tipo de tratamento a fazer, mas não ensina como alfabetizar, por exemplo. Ele ajuda a conhecer a criança um pouco melhor, mas não é e nem pode ser um currículo. Então, o que fazer diante de um aluno que não tem o desempenho esperado ou se comporta de forma atípica? Na verdade, nos casos assim, não exigem um estudo muito distinto do que é feito para qualquer outro estudante. A regra de ouro é prestar atenção individualmente. Depois,
Com base na observação atenta e no conhecimento didático da disciplina que você leciona, desenhar as estratégias para a aprendizagem. Em primeiro lugar, é preciso compreender o que se passa com a criança. É fundamental se aproximar da família. Uma entrevista com os pais sobre o comportamento e a rotina do aluno pode ajudar a entender melhor o comportamento. Aqui cabe muito a sensibilidade. A família, às vezes, ela passa por um momento de dor e de angústia quando se vê diante do diagnóstico ou da possibilidade do diagnóstico de um transtorno. Portanto, é preciso ter cautela ao recomendar, por exemplo, que procurem um profissional da saúde. A equipe gestora, ela pode e deve participar dessa conversa. Um segundo passo se dá na sala de aula. Considere que cada um aprende em um ritmo e de um jeito diferente. Proponha atividades variadas, examine quais trazem melhores resultados. O aluno com dificuldades, ele aprende melhor visualmente? Por meio de sons? Gosta de música? Aposte nos recursos que parecem mais úteis, né? E mantenha altas as expectativas sempre. O tema deve estar presente, né, nas reuniões da equipe. O horário de trabalho pedagógico coletivo, por exemplo, é uma boa oportunidade para montar e discutir com os colegas um relatório detalhado sobre a criança. No caso de pessoas com deficiência, o professor, em geral, ele faz um relatório descritivo com falas e situações do aluno em sala. A precisão é importante. Evite frases que dizem pouco, como o aluno não obedece às ordens da professora, e opte por descrições concretas, como quando o docente pediu silêncio, o aluno respondeu com um xingamento. A leitura coletiva desses relatórios feitos semanalmente ou a cada 15 dias ajuda a buscar soluções e preparar os professores que receberão a criança. O importante é se preocupar menos com o nome do transtorno ou o diagnóstico da deficiência e falar mais sobre a prática pedagógica. A discussão tem que ser sobre o sujeito e a barreira que está impedindo a aprendizagem. Com laudo ou sem laudo, há um aluno e o desenvolvimento dele é que está em jogo. Até mais, pessoal!